E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês aqui no canal Toto Foods, o seu canal de futebol na internet, pessoal. E nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito da crise que tá rolando nos bastidores do Atlético Mineiro. Isso aí, tem atraso de salário, jogador se rebelando, nervoso porque não tá recebendo, enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão que não se resume apenas ao Galo, tá? A gente vai listar aqui diversos outros times que também tem estado nessa mesma questão do Atlético Mineiro, tá? Bom, antes de mais nada, peço muito a ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, é super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, galera, vamos lá falar um pouquinho sobre o Galo, que meus amigos vêm dando o que falar nesses últimos dias, a questão de jogadores incomodados com salários atrasados, tá? Teve o Rony, que queria uma rescisão unilateral com o Galo por conta de diversos valores em aberto. Teve também, por agora, o processo do Daverson cobrando 1,5 milhão na Justiça do Trabalho. Teve questão do massagista. Enfim, tá um caos no Galo em relação a salários atrasados, tá? E o que acontece? O Galo conseguiu quitar uma parte dos atrasados com o dinheiro do sócio torcedor, pessoal, para você ver que a crise está bem complicada. Então, tem Scarpa descontente também. Os jogadores, inclusive, hoje nos treinamentos protestaram com o bolso para fora dos seus calções, né? Fazendo essa menção de ausência nos pagamentos, tá? O Rubens Menin, então, tem uma bucha aí para poder sanar. Então, para quem imaginava que o Galo estava numa situação um pouco mais tranquila, né? Quando sempre brigou ali pela parte de cima da tabela, com bons nomes, é claro, vê que a situação está bem complicada. E o que chama mais atenção, pessoal, é que isso tem sido algo frequente no futebol brasileiro, tá? A questão dos times darem um passo maior do que a perna, não honrarem os compromissos. Isso não é exclusividade do Atlético Mineiro. A gente tem isso no São Paulo também, que estamos quase com 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão de reais em dívidas. Corinthians também nem se fala. Enfim, clubes que não honram os compromissos, tá? Então isso coloca em xeque de fato a gestão dos diretores em termos de futebol. A gente vê que os diretores, né, a presidência, acaba não fazendo de fato uma gestão devida. Então não faz sentido, é matemática básica, pessoal, não faz sentido você querer contratar um jogador A se você não tem condição nenhuma de honrar com compromisso. Uma hora a conta chega, como tem acontecido com o Atlético Mineiro, como tem acontecido com o Corinthians, com o São Paulo, que são os casos mais visíveis atualmente. Então isso é complicado. Esses times, não somente eles, mas muitos outros que passam por situação semelhante, deveriam sim tomar como exemplo, por exemplo, o Flamengo, que lá atrás, na gestão do Manuel Bandeira. Enfim, pessoal, eu não tenho nada o que falar dos caras assim, nesse sentido, se gostam ou não, enfim. Eu estou só tomando como exemplo o que eles fizeram uma projeção de sanar as dívidas, né? É você manter os pés no chão, contratar uma auditoria, fazer tudo o que tem que ser feito, fazer o levantamento da dívida e se honrar a pagar, tá? Não basta você simplesmente falar de boca e não honrar na ação. Então é isso que falta. Os caras tiveram que sangrar um pouquinho lá atrás para hoje colher os frutos. A gente vê que o Flamengo, o Palmeiras também são times que têm superávit todo ano. São times que vêm tendo uma receita muito grande, que aí sim dá direito de contratar bons nomes, como é o caso recente do Flamengo com o Saúl, com o Carrascal que está chegando, com o Jorginho. O Palmeiras a mesma coisa, por mais que o Palmeiras por vezes tem contratações um pouco duvidosas, mas são times que têm saúde financeira e isso é plausível. Na questão do Palmeiras, é bem verdade, começou lá com o Paulo Nobre, que foi o cara que de fato mudou a chave do Palmeiras, né? Muita gente acredita na Crefisa, na Leila, não, mas quem começou com essa ação foi o Paulo Nobre lá atrás. Colocou dinheiro do bolso para poder equacionar as dívidas e aí foi se pagando para ele ao longo do tempo. Então isso é muito importante. Só que nem sempre os clubes dispõem de um cara que vai bancar a situação no momento. E nem sempre o cara bancando a situação no momento quer dizer que os diretores, né, aqueles que estão à frente do clube, vão conseguir ali desenvolver o que tem que ser feito. Poderia muito bem chegar um cara com 500 milhões lá no meu querido São Paulo, sei lá, 2 bilhões, mas os cabeças que ali estão, eu não confio em nada que vão conseguir, mesmo injetando grana, deixar um cenário um pouco mais otimista para o clube do São Paulo, tá? Mesma coisa do Corinthians também. Então é isso, pessoal, é algo complicado que acontece no futebol brasileiro, tá? Eu não sei, obviamente, se fair play financeiro vai de fato salvar a situação dos clubes, vai realmente deixar os clubes mais regrados. Tudo isso, galera, a gente tenta projetar, tenta imaginar, mas na prática não sabemos como vai ser.
E é aquilo que a gente também entende, que SAF não é simplesmente porque um clube virou SAF que vai dar certo, é o fim dos problemas. A gente tem um exemplo mais prático, que é o Vasco atualmente, que mesmo com o SAF ainda está aos trancos e barrancos na primeira divisão, teve uma eliminação vexatória ontem para Independente Del Valle, então é uma situação bem complicada, pessoal, e é muito fácil depois o torcedor vir lá, ficar cobrando o jogador, ficar importunando em treinamentos, ficar cobrando isso e aquilo, mas não para pensar, obviamente, do lado do jogador que fica sem receber. E eu não estou levando em consideração, pessoal, a questão se A ou B ganha muito ou ganha pouco. É aquilo, mesma coisa você no seu trabalho. Você gostaria de ter o seu salário atrasado? Acredito que não, assim como eu. Então, a gente parte desse princípio, tá? Então, aquilo que a gente não quer com a gente, obviamente, a gente não deseja para ninguém. Então, é muito fácil você cobrar quando o cara não está rendendo, mas não sabe se o cara está com o salário atrasado. Não são todos, pessoal, que dispõem de um salário muito alto dentro do clube, né? Tem muitos outros. Tem camadas mais abaixo que tem vencimentos muito, muito menores do que os jogadores top de linha. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então o Atlético Mineiro acabou escancarando, né, essa crise que há no meio do futebol brasileiro de más gestões, tá? Não somente se resume ao Galo, mas sim a alguns outros clubes. Citei como exemplo Corinthians e São Paulo, como são os mais que estão mais na mídia. Mas se você cavucar ali um pouquinho mais, você vai ver que tem muitos outros times também com déficits, com dívidas astronômicas, tá bom? Então é isso que a gente precisaria chamar atenção. Eu acho, obviamente, que é super válido você cobrar, né, da diretoria, cobrar do clube que você gosta aí, transparência. Eu aqui em relação ao São Paulo acompanho alguns canais que de fato fazem essa ação. A gente também tenta, na medida do possível, bater nessa tecla, mas a gente sabe que é muitas outras coisas por trás, tá? Então deveria rever muito essa questão de conselheiros. Eu tomo como exemplo o São Paulo, pessoal, que é o meu time do coração. Trocentos conselheiros não dá um decente, então não faz sentido você ter inúmeros conselheiros que de fato não servem para nada ali dentro, né? Mesma coisa de diretores, né? Até hoje tem alguns cargos ali duvidosos que você não entende porque as pessoas estão ali. Pessoas que são de outras profissões fazem parte de algumas outras funções no São Paulo que não tem nada a ver. Então é difícil, pessoal. Então liga esse sinal de alerta aí, né? Tanto desses times que eu falei, quanto de outros que podem surgir durante o tempo. Gostaria de saber muita opinião, galera, o ponto de vista de todos vocês em relação a toda essa questão que tem acontecido, né? Não é somente se cobrar, se também não tem sido atendido as cobranças dos jogadores também com a direção. Isso é algo muito importante. E tudo isso, galera, acaba colocando em xeque, de repente, um planejamento futuro, tá? Imagina se as dívidas não são pagas, não são equacionadas esse ano. Provavelmente os jogadores numa próxima temporada vão querer sair, vai ter uma demandada, qualquer proposta que pintar já vai ser vendido, e aí um time bem qualificado acaba desmoronando, tá? Aí volta-se a estaca zero, contrata-se jogador meia boca aqui, outro ali, e aí, galera, é complicado, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se vocês gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende ao amigo, uma amiga, ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima, um forte abraço a todos, até mais e valeu!